Olá, bom dia, amigos do canal Auto Esportes. Hoje me veio à cabeça falar sobre um assunto muito importante que é a interação entre as modalidades. A gente cada vez mais vai verificando, vai vendo, vai percebendo o quanto é importante essa dualidade, essa troca de informações, essa troca de, digamos assim, de adaptações neurais, fisiológicas, motoras principalmente, entre mountain bike, entre estrada, entre a bicicleta de mountain bike e a bicicleta de road. Por que eu estou falando isso? A gente trabalha com treinamento já há um bom tempo e cada vez mais vai observando certas coisas. E uma coisa que eu observei que muita gente não deve estar atento é o quanto a gente tem ganhos quando um atleta de mountain bike treina também na estrada e treina sprint, treina contra-relógio e treina subidas e treina ritmos dos mais variados, os intervalados, nas suas variações. E o cara lá de estrada vai para o mountain bike e treina as subidas e treina aquela inclinação mais dura, que às vezes só vai encontrar na trilha, ou aquele equilíbrio, aquela curva, aqueles movimentos que você não tem na estrada. Então, isso se torna um atleta mais completo e que a gente poucas vezes está atento a isso e cai num grande problema que é as pessoas de modo geral têm um certo preconceito ou têm um certo receio de fazer a modalidade que é difícil para eles, ou tanto na parte motora, às vezes seria a parte técnica do mountain bike, nem para poucas pessoas isso é uma certa facilidade, né? A motivação vem muito de você fazer aquilo que você já domina, e a gente encontra isso, é um grande problema que a gente tem lá no ciclismo de base. Então, eu treino atletas de base já desde 2010, 2011, já tem seja 10 anos, mais de 10 anos que eu treino atletas de base aqui no Brasil e até fora do Brasil. A gente vê que é preciso, quanto mais novo o atleta, lá para os seus 10 anos, 11 anos, já começar a fazer de tudo um pouquinho. Ele não tem que se especializar cedo demais. Com 12 anos, 13 anos, até os 14 anos, a formação muscular, formação neural, formação até a questão do cardiovascular, até o VO2 é influenciado o que esse aluno faz lá no começo. Então, fazer as técnicas de mountain bike, fazer as técnicas de estrada, de equilíbrio, de coordenação motora, isso é fundamental para o crescimento do atleta. Vimos ontem o resultado do Egan Bernal lá no Giro de Itália. Até essa camisa aqui é de homenagem ao colombiano, que agora é líder do Giro de Itália. Ele atacou na parte final, que era um grave, que era de terra, e me remeteu muito, né? Quais as origens de Egan Bernal? Mountain bike. Quem conhece Egan Bernal sabe que já até veio correr aqui no Brasil quando era júnior, campeonato pelo mountain bike. Foi campeão pan-americano várias vezes de mountain bike. Então, só a partir dos 18, 19 anos, quando ele foi para a Itália, para a equipe lá do seu Gianni Savio, que ele começou a fazer mais, realmente se aprimorar na estrada. Então o mountain bike serviu de uma valia enorme para o crescimento do atleta, para depois ele fazer a estrada e tá aí, né? Já tem um Tour de France nas costas e agora está caminhando para ganhar o Giro de Itália, se tudo der certo aí. Eu creio que tem tudo para ganhar, mesmo os críticos, os fanáticos pelo Renko ficam falando que Renko no último contrarrelógio ele vai tirar toda a diferença que tiver pro Bernal. Ele vai tirar a diferença, não tenha dúvidas disso, mas não vai tirar mais que 2 minutos. Ou seja, até lá, pô, a etapa 16 que tem uma altimetria absurda,
né? 5.700 de altimetria. O normal é Bernal colocar nele aí nesse dia mais de 1 minuto. Só nesse dia. Se ontem ele colocou 20 segundos, né? Foram 10 segundos na própria etapa e mais alguns segundos de bonificação. Em 300 metros ele tirou toda aquela diferença. Imagina numa etapa muito mais dura que a de ontem. Então, vamos ficar atentos que é preciso o cara que faz mountain bike fazer estrada, o cara que faz estrada fazer mountain bike e vice-versa. Aí vem outras modalidades também importantes, como a pista, como BMX, né? Temos exemplos. Você quer criar um atleta de base que tenha agilidade, que tenha as pernas ágeis, BMX, né? Então eu creio que a primeira modalidade de uma criança fazer seria o BMX, depois ele partir para o mountain bike e por último a estrada, se bem que a estrada ele já pode começar fazendo junto com o mountain bike a partir dos 12 anos, 13 anos. Por último, né, muito obrigado, dá um like no canal, compartilha nosso vídeo, é um material muito importante, poucas pessoas falam sobre isso, tem muito preconceito no meio de treinamento. As pessoas, né, o cara de mountain bike, ele, né, tem horror às vezes de andar na bicicleta de pneu fino, que é um preconceito que eu não consigo entender, e vice-versa. Conheço caras que fazem speed, que olha a mountain bike e fala, eu vou andar nisso aí, tá doido. É necessário, vai complementar seu treino. Eu faço os dois, eu amo os dois, e não tem esse negócio de um é melhor que o outro. Não tem. Tem você ser um atleta completo, ser um atleta melhor a cada dia que você vai fazendo as duas modalidades, ou até mais modalidades como a pista e o BMX, como eu falei. Valeu, fiquem com Deus. Atleta deve treinar com um professor que tenha CREF. Atento a isso. Procure se seu treinador tem a CREF. Se ele não tem CREF, ele não pode passar treino. A gente tem muitos exemplos aí na região, em todo o Brasil, até fora, de pessoas. Se bem que no Brasil a lei federal é que realmente rege essa situação profissional, tá bom? Um grande abraço, ótima semana, bons treinos, dúvidas, perguntas, faz aqui embaixo. Um grande abraço.